Está escrito: não havendo a profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Provérbios 29, versículo 18. Amigos, Deus em sua misericórdia levantou uma profeta para os nossos dias, a fim de que o povo de Deus, através dos seus escritos, não desviassem nem para a direita, nem para a esquerda daquele caminho, o qual está registrado na Bíblia desde Gênesis até o Apocalipse. Veja, o Espírito de profecia de maneira alguma substitui a Bíblia. Contudo, o mesmo Espírito Santo que inspirou aos profetas e que estava sobre o Senhor Jesus Cristo quando este andou aqui na terra, também inspirou Ellen White para que através dela o povo remanescente dos últimos dias não fosse desviado da vereda da justiça, mas que permaneça firme sobre o alicerce da verdade. Bom, todos os textos do Espírito de profecia que eu vou falar hoje aqui se encontram no primeiro capítulo do livro Primeiros Escritos. E diz o seguinte a profeta de Deus: os queridos santos têm de passar através de muitas provas, mas a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, enquanto não olhamos para as coisas visíveis. Pois as coisas visíveis são temporais, mas as invisíveis, essas são eternas. Em sua época, Ellen White tentou mostrar, como ela disse algumas vezes, algumas uvas de Canaã, da Canaã celestial, semelhantemente a como Josué e também Caleb tentaram mostrar as uvas da Canaã terrestre. E assim, como Josué e Caleb quase foram fisicamente apedrejados, também a profeta de Deus virtualmente era apedrejada por aqueles que eram inimigos da igreja adventista e até mesmo pelos próprios adventistas do sétimo dia. E, embora sempre houve muitos empecilhos no caminho dela, ainda assim, ela prosseguiu afirmando que a Canaã celestial é uma terra muito boa e que vale a pena enfrentar os gigantes a fim de possuir esta gloriosa herança. E ela prossegue em sua primeira visão dizendo: enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não pude achar, quando uma voz me disse: olhai novamente e olhai um pouco mais acima. Com isto, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. Veja, a primeira visão, ela não conseguiu ver o povo do advento, a não ser quando ela olhou mais para cima e viu um reto e estreito caminho. Isso tem um significado, meus amigos, e quer dizer que a nossa norma, a qual Deus nos deu, é muito alta. Não é uma norma qualquer, mas elevadíssima, pois o povo remanescente precisa ter um caráter semelhante ao de Cristo, a fim de serem transladados. E o caminho o qual Deus estabeleceu para o seu povo não se desviar nem para a direita nem para a esquerda é um caminho reto e também estreito. De modo que nós podemos compreender que a doutrina adventista nada tem a ver com a doutrina e o modo de agir de outras igrejas, as quais se preocupam com a aprovação dos membros que a frequentam. Contudo, a igreja adventista não deve se preocupar com a aprovação dos membros, mas tão somente ela deve se preocupar com a aprovação do Senhor da igreja. E a senhora White prossegue: o povo do advento estava nessa caminhada. O viajar para a cidade que se achava na sua extremidade, que estava mais afastada. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para os seus pés, para que assim não tropeçassem. Amigos, se queremos chegar até a cidade santa, não podemos nos desviar e pegar algum atalho pentecostal ou fanático. Mas só chegaremos lá se prosseguirmos no verdadeiro e puro adventismo. A luz que brilha por todo esse caminho é a luz da profecia. Portanto,
Esta igreja não pode deixar de lado o constante estudo das profecias, pois a própria senhora White diz que quando estudamos o livro de Daniel e também de Apocalipse, um verdadeiro reavivamento surge no coração da igreja. Nossas mensagens, meus irmãos, não devem ser mensagens de autoajuda, mas devem ser mensagens de Cristo nos ajuda. E a mensagem de Cristo para este último povo não é nada semelhante à mensagem a qual ele dá para a igreja em Filadélfia. Mas a mensagem para a igreja em Laodiceia consiste em abundantes repreensões, as quais são fundamentadas no amor de Deus, pois ele não quer que nenhum dos seus filhos pereça. E é justamente por isso que ele disciplina e repreende esta igreja, como está escrito em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 19. Meus irmãos, se conservamos o nosso olhar fixo em Jesus, o qual se encontra à frente de nós neste caminho, então nós vamos estar seguros. Mas, como se encontra registrado nesta primeira visão, alguns de nós que ficarmos cansados dessa peregrinação e murmurarmos porque acreditamos que a cidade ainda está muito longe, cairemos do caminho. Mas todos aqueles que se encontram cansados, se erguerem novamente os seus olhos para Jesus, então eles os reanimará, levantando o seu glorioso braço direito, o qual tem uma luz que incide sobre o povo do advento. E o espírito de profecia continua. Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-os os pés em densas trevas. De modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam no caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Amigos, vivemos em plena apostasia ômega e temos duvidado das preciosas promessas que Deus fez para esta igreja. E também temos abandonado doutrinas essenciais, as quais, se não compreendermos, acabaremos rejeitando o espírito de profecia e, por fim, também vamos rejeitar a própria Sagrada Escritura. Mas se nos empenharmos no estudo da palavra e também dos testemunhos, logo poderemos ouvir a voz de Deus na sétima e última praga, anunciando o dia e também a hora da volta do Senhor Jesus. Diz o Espírito de Profecia: os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão ou um terremoto. E ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Bom, se nós queremos fazer parte dos 144.000, então precisamos ter o selo de Deus em nossas frontes, ou seja, precisamos ter o caráter de Deus imprimido em nossa mente, meus amigos. Não podemos rebaixar a norma de forma alguma, mas devemos avançar para a frente e para o alto, lembrando que a verdade para os últimos dias não é um equilíbrio entre o fanatismo e o liberalismo, mas a verdade presente sempre está apontando para uma santidade mais e mais parecida com a santidade de Jesus. Irmãos, não é correto imaginar que os fanáticos, eles vão além do ponto da santidade. Os fanáticos, eles não vão além, mas na verdade, eles se desviam para a direita e começam a regredir, enquanto os fiéis e zelosos continuam no caminho de uma santidade sempre crescente, a qual os tornarão tão parecidos com Cristo que o mundo os odiará por causa da pureza a qual eles passarão a ter. E então, quando definitivamente cada ser humano fizer a sua escolha do lado da verdade e santidade ou contra ela, a porta da graça fechará e as pragas começarão a cair. E em um dado momento, Satanás, disfarçado de Cristo, e também os seus demônios disfarçados de ministros de justiça, convencerão os ímpios a promulgarem um decreto de morte contra os observadores dos mandamentos de Deus. E passarão a nos perseguir a fim de nos matarem.
Mas quando chegar a data para a definitiva erradicação dos remanescentes que estiverem vivos sobre a face da terra, então cairá a sétima e última praga, destruindo assim os planos dos ímpios e libertando definitivamente o povo de Deus das mãos deles. E Ellen White prossegue dizendo: logo nossos olhares foram dirigidos para o Oriente, pois aparecera uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, a qual todos nós soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos nós, em silêncio solene, olhamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. Bom, este é o sinal do Filho do Homem. E meus irmãos, quando aquela pequena nuvem se aproximar mais e mais da terra, poderemos ver que a sua base é como fogo consumidor. E o arco-íris da promessa se encontra sobre a nuvem. E ao redor da mesma haverão milhões de santos anjos cantando cânticos de vitória. E sobre a nuvem estará o Filho de Deus, assentado em seu glorioso trono. Seus cabelos brancos e anelados caem sobre os seus ombros, e sobre a sua cabeça estarão várias coroas, uma dentro da outra. Os seus pés possuem a aparência de fogo, e em sua mão direita existe uma foice aguda, e na esquerda uma trombeta de prata. Também os seus olhos são como chamas de fogo, os quais olham profundamente para os seus filhinhos na terra. E diz o Espírito de profecia: todos os rostos empalideceram, e daqueles a quem Deus havia rejeitado se tornaram negros. Todos nós exclamamos então: quem poderá estar de pé? Estão as minhas vestes sem mancha? Então os anjos cessaram de cantar, e houve algum tempo de terrível silêncio, quando então Jesus falou: aqueles que têm mãos limpas e coração puro serão capazes de estar em pé. A minha graça vos basta. Com isso, nos iluminou o rosto e encheu de alegria o coração. E os anjos tocaram mais fortemente e tornaram a cantar, enquanto a nuvem mais se aproximava da terra. E nesse momento, meus irmãos, é que a trombeta de prata será tocada, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Após ele então bradar: despertem vós que dormem no pó da terra. Então, naquele momento, os mortos em Cristo ressuscitados e também os 144.000 unirão as vozes e exclamarão: aleluia! Pois definitivamente o conflito do homem acabou e poderemos reencontrar os nossos amigos e entes queridos, os quais haviam descido até a sepultura. E sendo todos nós arrebatados para as nuvens, estaremos por 7 dias subindo até o mar de vidro, onde o próprio Senhor Jesus, com a sua mão direita, colocará sobre a cabeça de cada vencedor a coroa da vida. E juntamente com a coroa, receberemos uma harpa de ouro. E a visão continua dizendo o seguinte: ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 formarão um quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outras nem tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Mas todos estavam plenamente satisfeitos com a sua coroa. E todos estavam vestidos com um glorioso manto branco dos ombros até os pés. Havia anjos de todos os lados em redor de nós quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Então, Jesus levantou o seu potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas, fê-lo girar sobre os luzentes gonzos e nos disse: lavastes vossas vestes em meu sangue, permanecestes firmes pela minha verdade. Entrai. Todos entramos e sentimos ter perfeito direito à cidade. Bom, ali na cidade veremos a árvore da vida e também o trono de Deus. Do trono sairá um rio puro de água viva, e de cada lado do rio estará a árvore da vida, a qual é em forma de um arco, e o seu tronco é
como se fosse ouro transparente. E o seu fruto tem a aparência de ouro misturado com prata, meus amigos. Também ali, debaixo da árvore da vida, encontraremos alguns dos nossos irmãos, os quais foram mártires no passado. E quando entretermos conversas com eles, surgirá, por fim, o assunto de como foi o conflito de cada um de nós aqui na Terra. Mas, conforme esta primeira visão de Ellen White, ao tentarmos lembrar das nossas lutas, estas vão se parecer tão minúsculas diante da glória do céu que todos os santos exclamarão: Aleluia! É muito fácil entrar no céu. Então, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, haverá 1 milênio de descanso para os justos, onde eles estarão em tronos, participando do julgamento dos ímpios. E após o milênio, todos nós desceremos à terra. E tocando os pés de Jesus, o Monte das Oliveiras, esse se partirá em dois, e uma imensa planície se fará para que a Nova Jerusalém repouse sobre ela. E após os ímpios serem ressuscitados, receberem a sentença de morte e serem destruídos pelo fogo eterno, a terra será renovada pelo poder de Deus. E as palavras do Espírito de profecia após este evento são estas: nos pusemos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Vi ali casas belíssimas, que tinham a aparência de prata, apoiadas por 4 colunas marchetadas de pedras preciosas, muito agradáveis à vista. Elas destinavam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Vi muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem as suas coroas resplandecentes e colocá-las na prateleira. Saindo então para o campo, ao lado das casas, para então lidar com a terra. Não como temos de fazer com a terra aqui, não, absolutamente. Mas uma gloriosa luz lhes resplandecia ao redor da cabeça e estavam continuamente louvando a Deus. Veja, embora haverão aqueles que morarão dentro da cidade, desempenhando constantemente um serviço sacerdócio para Deus e também para Cristo, conforme nós vemos em Apocalipse no capítulo 7, a grande maioria dos salvos de todas as épocas, meus amigos, eles morarão fora da cidade e constantemente estarão trazendo para ela o seu louvor e a sua glória, como vemos em Apocalipse no capítulo 21. Também, nesta primeira visão, Ellen White viu que a nova terra terá animais de toda sorte e também uma vegetação deslumbrante. Ela também fala do encontro com um grupo de mártires, tanto adultos como crianças, os quais possuíam na orla das suas vestes a cor vermelha, denotando assim que eles derramaram o seu sangue por Cristo Jesus. E ela prossegue dizendo: o Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre um monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas sobre as quais cresciam rosas e lírios. E vi as crianças subirem, ou se preferiam, fazer uso de suas pequenas asas e voar até o cimo das montanhas para apanharem flores que nunca murcharão. Bom, embora no céu não haverá casamento, podemos, por esta primeira visão, compreender que as crianças que ali adentrarem demorarão um tempo extremamente longo para se tornarem adultos, pois esta cena ela se passa após os 1000 anos e mesmo assim os pequeninos ainda são crianças. Também sobre o Monte Sião, próximo ao trono de Deus, está o glorioso templo dos 144.000, pois somente este grupo vai adentrá-lo. E o templo é apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente e enfeitadas de pérolas belíssimas. Então, gloriosa foi a visão do templo dos 144.000, que Ellen White disse que não haviam palavras para descrever as coisas as quais ela viu ali. E por fim, ela relata a cena de uma mesa quilométrica de pura prata, na qual sentarão Abraão, Isaque e Jacó, juntamente com todos os salvos de todas as épocas, onde aquela ceia, a qual Jesus prometeu fazê-la com os discípulos, vai ser finalmente realizada. Amigos, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano não pôde alcançar, isso é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Bom, que o Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, a fim de nos preparar
para podermos viver os últimos momentos do grande conflito aqui nesta terra e também desfrutarmos das maravilhas da vida futura, as quais o Espírito de Profecia só conseguiu nos dar uma pálida ideia de como realmente serão. Um grande abraço a todos vocês, meus irmãos, e até a próxima.